Hora de conversar com o Dr. Álvaro Furtado, todas as terças-feiras aqui conosco no Band News Station. E no momento em que ele ia abrir o microfone, começar a conversar com a gente, eis que alguém abre aí a porta, doutor, do consultório. Que história é essa, doutor Álvaro? Tudo bem? Eu vou fazer o seguinte agora, vocês vão me permitir. É 5 segundos. Olha o que eu vou fazer. Pronto. Era ter trancado a porta. Eu esqueci de trançar de novo. É sempre assim. Bom dia, Carla. Bom dia para os ouvintes. Desculpem. Toda semana é o mesmo contratempo, né? Tá na hora do doutor Álvaro ter um pouquinho mais de bom senso. Que isso, doutor? De jeito nenhum. É a vida, né? As coisas são assim, são dinâmicas e o doutor dá a pausa dele para atender aqui o ouvinte da Band News FM. Ô, doutor, vamos começar falando sobre terceira dose da vacina contra a Covid-19. Quem é que talvez tenha que receber essa tal da terceira dose? Carla, essa é uma pergunta muito oportuna, porque tem várias. Assim, o grande problema da Covid-19 é que a gente vê as publicações, os estudos, as coisas começam a aparecer, e as pessoas acham que uma notícia vai ser a verdade universal, não tem nenhum tipo de contestação, né? A gente está olhando aí, vendo as publicações de alguns países do mundo com relação a fazer terceira dose, mas vamos entender o princípio. Quando a gente toma as 2 doses da vacina da Covid, em alguns pacientes eu posso ter uma queda de títulos de imunidade, ou seja, você vai perdendo a capacidade de se montar uma resposta imunológica contra a Covid. Isso pode acontecer especificamente na população idosa, numa população que tem um déficit de imunidade. Por exemplo, pessoas estão fazendo quimioterapia, pacientes com câncer, pacientes transplantados, pacientes que vivem com HIV. Então, talvez para essas populações a gente precise entender que uma dose de reforço seja necessária. Lá em Israel eles já estão fazendo uma programação de vacinar pessoas idosas. Porque tem um cenário novo, Carla, que é da variante Delta. O que acontece? Algumas publicações também, alguns estudos iniciais, estão avaliando, será que nessa variante eu tenho uma proteção contra a forma mais grave ainda, como tem com as outras vacinas, com 2 doses? Então está se avaliando essa possibilidade. Não é algo ainda definido de uma forma genérica para o globo terrestre, para todos os países do mundo, mas talvez a gente tenha que fazer uma dose adicional para algumas tecnologias de vacina, para grupos específicos populacionais, especialmente pacientes idosos e pacientes que têm algum déficit imunológico. Doutor, e aí a gente percebe o seguinte, que o planeta ele está se vacinando, né? Você citou Israel, a gente sabe que o ritmo de vacinação no Brasil, ele agora engatilhou, né? Agora está caminhando um pouco mais rápido, a gente tem ainda menos de 20% da população brasileira imunizada, 19,9% da população já com as 2 doses ou a dose única da Janssen. Mas a gente tem essa falta, não é uma forma homogênea como está acontecendo a distribuição das vacinas pelo planeta, não só pelo continente, mas em todo o planeta. E isso pode ameaçar, doutor, o combate à pandemia e de que forma? Com certeza, Carla, porque a cobertura vacinal no mundo está sendo muito heterogênea. Vamos pegar o exemplo do continente que sempre sofre mais com todas as doenças, com vacinação, com doenças infecciosas, que é a África. Então lá a gente tem um nível de vacinação, uma cobertura vacinal ainda muito, assim, praticamente inexistente na maioria dos países. Para você ter uma ideia, cara, lá na África, a maioria dos países, menos de 5% da população tomou sequer uma dose de vacina contra a Covid-19. Então, o que pode acontecer futuramente? A gente pode melhorar o controle da pandemia em vários países do mundo por causa de cobertura boa vacinal, a gente ganha imunidade de rebanho em alguns locais, só que em alguns lugares do planeta a gente ainda tem uma cobertura pequena que não avança, aumenta o número de casos, aumenta a circulação de vírus, aumenta a chance de selecionar variantes diferentes dessas primeiras e das que a gente está tendo nesse momento. Então, se eu pego alguém desses países que viaja para países onde tem boa cobertura vacinal, e se for uma variante que não for coberta pela vacina, a gente pode sim, por causa de uma ineficiência de vacinar todo mundo, ter aumento de casos em outros locais. Porque realmente o mundo globalizado, as pessoas viajam, as pessoas fazem transporte em questão de horas, Carla. E se for realmente, por exemplo, uma variante muito mais transmissível, uma variante que não for coberta por uma vacina que já tem em países de primeiro mundo, a gente sim pode colocar em risco o controle da pandemia em países que estão com boa cobertura vacinal. Pois é, e aí aproveito também para perguntar sobre as viagens
para fora do país, né? Como proceder? Essas viagens já estão acontecendo, já há a possibilidade de visitar alguns países. E aí, doutor, é o momento e o que levar em consideração? Cara, tem muita gente, os ouvintes até vão se identificar, que ficaram muito tempo sem tirar férias, né? E a pessoa fica se perguntando, eu queria viajar, fazer aquela viagem, porque eu fiquei 1 ano e meio em pandemia, trancado em casa, eu quero fazer uma viagem internacional. Então, muito cuidado. Então, qual é a lista de procedimentos se você for fazer uma viagem? Viagens domésticas aqui dentro do nosso país é algo mais tranquilo, só um cuidado com desmarcação, porque a quantidade de voos está diminuída, então é mais simples uma viagem interna. Agora, uma viagem para outro país do mundo, você vai ter que, primeiro, qual é o país? Qual é a política desse país com relação ao Brasil? Está proibindo totalmente? Está permitindo? Então, eu vou dar um conselho para vocês. O melhor cenário é entrar no consulado de cada país ou consultar mesmo a sua companhia aérea, ou mesmo quem está te vendendo esse pacote de viagem para entender essa situação com relação à entrada nesse país. Alguns países, Carla, estão permitindo a entrada se você tem 2 doses de vacina ou alguma vacina que aquele país acha que é a vacina que pode ser utilizada como marcador, entre aspas, de uma proteção para entrar naquele país. Tem países que estão exigindo um PCR 72 horas, mas tem que ter o PCR lá com uma carta na língua do país, ou seja, não é simples, não é algo muito fácil. O meu conselho é, agora nesse momento ainda viagem internacional é muito complicado, especialmente porque muitos países não estão nem conjecturando a ideia de brasileiro entrar. A gente ainda é persona não grata em maior parte dos países do mundo. Mas alguns países estão aceitando ou vacinação, ou PCR, alguns não aceitam nada disso. Mesmo tendo isso, você tem que ficar 15 dias no país de quarentena antes de começar a sair, e lá você tem que fazer um novo PCR para sair. Então é ainda complicado eu ter tranquilidade para fazer uma viagem, né? E sem levar em consideração, Carla, que se você pegar Covid em algum país e não tiver seguro-saúde naquele país, é complicado também isso, né? Também tem que ser levado em consideração. Então, a questão que são múltiplos fatores, então, conselho é consultar realmente a política. Isso muda, Carla, de uma hora para outra. Então, você pode comprar a passagem hoje e amanhã já tem uma nova política. Então, tem esse risco e você tem que consultar o tempo inteiro, né, o consulado, as regras aeroportuárias, para não ser surpreendido numa situação de... Imagina só, você ficou 1 ano e meio esperando para tirar férias, e vai ser aquelas férias horríveis que você não vai conseguir fazer nada, que você vai ter problema para sair, para entrar, para voltar. Então eu recomendo ter muita cautela na hora de fechar viagens internacionais nesse momento ainda da pandemia. Uhum. Eu acho que os representantes do setor turístico devem estar um pouco irritados, né, com a gente, né, com essa conversa nesse momento, mas a gente tem que trazer esse alerta sem dúvida para o nosso ouvinte e também, doutor, para que esse ouvinte que ainda, né, apesar de todos esses empecilhos, ele decida viajar para fora, que ele fique muito ligado ali nas letrinhas miúdas ao fazer um seguro viagem, para saber se de fato vai ter cobertura num momento como esse, porque assim, normalmente a gente faz meio que por fazer, né, acha que nunca vai usar, mas é um momento em que as coisas estão diferentes, as pessoas têm adoecido e essa doença é incontrolável, pelo menos por enquanto, então é preciso ficar de olho, sim, em todos os fatores de cobertura, em todas as informações que vêm escritas naquele contrato que normalmente a gente não lê com muita atenção. Doutor, tem uma mensagem aqui de uma ouvinte que está perguntando a sua opinião, claro que com base em informações que o senhor já tem, estudos que já estão sendo divulgados. Ela quer saber com relação à vacinação de crianças e adolescentes. Nessa semana, o principal tema, né, de volta às aulas, tem muito estudante voltando às atividades presenciais, e essa nossa ouvinte, a Kátia, ela queria saber da sua opinião com relação à vacinação de crianças e adolescentes, se está chegando logo, porque ela ainda não tem segurança de mandar o filho de volta à escola. E aí, qual é a sua opinião, avaliação e as informações que a gente tem, doutor Álvaro? Kátia, eu quase coloquei esse tema na pauta de hoje. Você acertou um dos temas que eu achei que eram bem relevantes para a gente discutir hoje, porque você está vendo as escolas, a gente está vendo no dia a dia, né, esse retorno às atividades escolares, a gente sabe do prejuízo da Covid no ensino, nos processos pedagógicos, mas também em contrapartida
ficamos preocupados, os pais, os familiares, com relação à segurança dentro das escolas. A gente sabe que muitas vezes esses protocolos todos de distanciamento, de máscaras, não estão plenamente articulados e ajustados nas escolas. Por isso que é importante, paralelamente, a escola ter esses protocolos de segurança, a gente pensar em vacinar o grupo etário, aí a pediatria. O que a gente sabe que temos aprovação de uma tecnologia da Pfizer para pessoas, para crianças menos de 18 anos, adolescentes entre 11 e 18 anos, né? E estamos estudando a aprovação emergencial da Coronavac para um grupo de adolescentes, também de crianças, para que a gente consiga ter mais tecnologias. É importante sim a gente ter essas vacinas para esse grupo, mas tem que ter estudo mostrando segurança e também eficácia. Muito provavelmente os eventos adversos vão ser os mesmos que tem na população adulta, ou seja, completamente administráveis. A gente vai ter viabilidade sim de utilizar essas vacinas para crianças, para adolescentes, e realmente vai ser uma ferramenta muito importante para a gente ter mais segurança no retorno às aulas, para colocar mais pessoas dentro de uma sala, né? Porque na prática esses protocolos de volta às aulas eles existem, mas no dia a dia, nas escolas, é muito difícil da gente conseguir adequar esses protocolos. Carlos, vou dar uma situação, acho que você vai lembrar. Você lembra quando você estudava, quando tocava o sinal do recreio, ia todo mundo? Imagina para uma escola fazer o controle de distanciamento, uso de máscaras. Então, é muito importante ter a ferramenta de vacina para esse grupo, né? Às vezes eu faço algumas atividades para auxiliar escolas aqui em São Paulo com relação à Covid, e é sempre esse assunto. É difícil controlar as crianças, é difícil deixar a janela aberta com esse frio para circulação de ar, né? Então, são muitos fatores que por isso que a gente quer realmente que tenha uma vacina, que tenha mais tecnologia de vacina para as crianças, para ter mais segurança nesse retorno, porque também não dá para ficar sem processo pedagógico tudo online o tempo inteiro. A criança precisa estar dentro de uma atividade presencial, né? Então é realmente uma situação bastante complexa e a gente precisa ter vacinas para esse grupo e elas vão aparecer e elas vão começar a ser utilizadas. Mas a gente não consegue ter uma projeção, né, doutor, do tipo, a Kátia, ela tá sem segurança para mandar a criança agora, né, o filho dela para a escola neste momento. Será que ela aguarda até o ano que vem? Será que ela, já no fim do ano, ali outubro, né, mais próximo do fim do ano, ela vai conseguir mandar ele para essas atividades presenciais? A gente não consegue ter ainda uma projeção clara, né? Olha, Kátia, a gente vai ter uma quantidade muito significativa de vacinas da Pfizer, que é aprovada para esse grupo. Tudo vai depender de como cada estado do Brasil vai conduzir o programa de imunização até chegar lá nos 18 anos, até fazer a segunda dose. Então, a partir do momento que a gente tiver a população adulta vacinada, com 2 doses, no caso, se for vacinas de 2 tecnologias, e tiver vacina sobrando de tecnologias aprovadas para uso na pediatria, a gente vai começar, sim, a vacinar. Então, provavelmente no segundo semestre, mas mais para o final do ano. Agora, é importante, Kátia, que você veja como está sendo a política da escola, onde seus filhos estudam, se está tendo distanciamento, número de alunos, porque às vezes, se tiver todo esse protocolo bem estruturado, dentro da escola, realmente não tem um risco tão alto, as crianças não fazem forma grave de doença. Também é importante você colocar numa balança o prejuízo educacional também, da questão das crianças estarem todas em atividades remotas, né? Tudo isso realmente, a própria OMS e a questão da educação muito prejudicada com a questão das aulas online aí pela Covid-19. Não, sem dúvida. A gente sempre aborda esse tema aqui. Mas como o senhor disse, né, doutor, é muito difícil controlar o que as crianças fazem, sobretudo no recreio. Nosso ouvinte André, de Carapicuíba, aqui na região metropolitana de São Paulo, estava dizendo, meu filho voltou, né, e tal, para a escola. E aí, como é que foi? Aí ele disse, disseram pra gente não tocar um no outro, né, as crianças ali e tal. Ele falou, tá, seguindo protocolos. Mas como é que foi? Teve aula no recreio? Teve no recreio, a gente brincou de pega-pega. Aí, não tem muito como controlar, né, doutor Álvaro? É assim mesmo, e o saudável deveria ser esse. Pois é, muito difícil na prática, né? E os educadores ficam preocupados porque as crianças estão voltando e eles perguntam pra gente o que a gente faz. Imagina você colocar alguém monitorizando a hora do recreio de 200 alunos, impossível. Imagina, me dá um salgadinho. Não posso porque tem o coronavírus e tal. Agora essa é uma boa desculpa, né, para aquela criança que é um pouco mais egoísta. Doutor Álvaro, sexta-feira a gente volta a conversar. Um beijo. Tem ouvinte falando assim, para imprimir uma plaquinha no ar, para colocar do lado de fora da porta. Ótima ideia. Né? Um beijo, doutor Álvaro, bom trabalho. Abração para todos, ótima semana. Para nós.